Marcelo e Josiane estão conosco desde sexta-feira. Estamos falando sobre família. Ontem à tarde, o nosso grupo de louvor teve um momento só com eles, aí umas 2h30, 3 horas para ministração, tirar dúvidas, foi muito precioso. Eu quero desde já agradecer, Marcelo e Josiane, muito obrigado pela vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai continuar usando vocês em nome de Jesus. Já sabem, né? Sinta-se em casa. Tá bom? Ok? Vamos orar por eles, amados, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse casal precioso. Obrigado, Senhor, porque quando nós conversamos, Tu já começou a colocar uma palavra no coração deles. E Tu tens essa palavra para nós aqui como Igreja Aba de Timbó. Usa, Senhor, Teu servo. Usa, Senhor, Tua serva. Nós queremos dizer, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? A minha esposa ela sobe, ok? Josiane, depois ela vai subir, vai falar um pouquinho com vocês também. Boa noite, gente. Tudo bem? Quem não estava aqui nem sexta nem sábado, levanta a mão bem alto. Isso, legal. Então, praticamente metade, né? Primeiro eu queria fazer um agradecimento muito especial. Eu acredito que em nome aqui do Arthur, do Felipe e do Alessandro, né, pela recepção que nós tivemos, que não tem nem palavras para agradecer. Obrigado, Duda, em nome aí do pessoal todo do louvor, Juliana, pela recepção, pela bênção que vocês têm sido nessa igreja aqui. Obrigado de verdade. O tempo que a gente teve ontem com o pessoal do louvor foi maravilhoso. Eu não vou esquecer jamais o que aconteceu aqui, foi muito bênção mesmo. E eu queria agradecer também a todos os que recepcionaram, né, os meninos também, né, Paulo. Cadê o Cid? Cadê o Cid? Ah, tá lá atrás. O Cid, pastor e pastora, sem palavras para agradecer aquilo que vocês têm feito por nós. Obrigado. O Wellington e Paulo, que se não fosse o Wellington e Paulo, a gente não ia estar aqui também, né? E foi através deles que a gente, né, que a gente é da mesma cidade que eles eram, lá de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. E tem sido uma bênção muito grande estar com vocês, né? E também as esposas, né? Não vou falar o nome de todo mundo, que senão eu vou acabar esquecendo gente. E queria agradecer a pastora pelo passeio de hoje, que a gente fez um passeio de bicicleta, que, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo nem sentar direito quase. Gente, foram 40 quilômetros de bicicleta. Dá para acreditar uma coisa dessa? 40 quilômetros e 500 metros. Esses últimos 500 metros foram decisivos, assim, foram fatais. Assim, acho que vou ficar uma semana sem sentar, mas obrigado, pastora. Eu vou dizer, sem sombra de dúvida, foi o melhor passeio que eu fiz na minha vida de bicicleta. Não tem lugar mais lindo que eu andei. E olha que eu já andei, hein? E é muito, vocês são privilegiados, essa cidade de vocês é linda demais, a região aqui é muito linda, vocês são privilegiados, parabéns pelo aniversário da igreja, pela cidade, parabéns por tudo, pelo ar-condicionado, por tudo. Glória a Deus pelo ar-condicionado na nossa vida. Amém? Glória a Deus, estão preparados? Amém? Trancaram a porta lá já? A partir de agora ninguém sai mais. Gente, a gente está muito feliz de verdade de estar aqui. E um dos principais motivos que nos trouxe até este lugar foi para nós falarmos a respeito de família. A gente falou um pouco ontem de marido, esposa, o que cada um deve fazer, deixar de fazer, é muito legal. Mas a palavra de Deus, ela é muito, extremamente confrontadora. Eu vou dar um recado para vocês. Desde já vou falar, aquele que quer seguir Jesus, não tem corpo mole, não tem facilidade, não tem vida mansa não. O próprio Jesus falou, ele já alertou desde cedo. Uma vez eu estava numa igreja que o pastor estava pregando, ele fez apelo para quem queria aceitar Jesus. Aí tinha mais ou menos umas 10 pessoas assim na frente. Aí ele chegou e ele começou, para mim aquilo lá foi uma ameaça. Na verdade, eu não entendi direito. Mas ele falou, vocês têm certeza que vocês querem aceitar Jesus? Sabe o que vai acontecer? Provavelmente os seus familiares não vão mais olhar na sua cara. O pessoal do teu trabalho, eles vão zombar de vocês. Ele começou a listar um monte de coisas assim, que de fato acontecem,
mas às vezes a gente não ouve, porque a gente aprende, hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que prega aquele evangelho: você vem para Jesus e você vai ganhar um carro importado, sua empresa vai duplicar, você vai ficar rico, você vai ficar só benção. Gente, quem que não quer isso? Moleza, né? É muito legal, mas o evangelho não é só isso. E aquelas pessoas, graças a Deus, elas aceitaram Jesus mesmo assim, sabe? Então, a palavra de Deus, o evangelho, é muito, muito confrontador. É muito confrontador. Eu imagino Deus às vezes pegando a gente, segurando a gente na parede assim, fala assim: é desse jeito que tem que ser. E pressionando a gente. Mas por quê? Porque Ele é um Deus malvado? Não, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos ensina a viver corretamente enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém? O próprio Jesus, Ele falou para os discípulos dele: se você não estiver disposto a morrer por mim, a deixar pai e mãe, ele listou um monte de coisas assim, muito difíceis. E às vezes nós ouvimos algo assim, eu não sei como é que é a pregação do pastor aqui, eu ouvi dizer que ele é muito amoroso, ele assim, é um pastorzão assim, né? Mas eu ouvi dizer que quando ele desce o cajado, sai de baixo também, né? Pastor, todo mundo está fazendo assim, ó. Então, não sei, né? Mas eu acredito que esse é o tipo de pastoreamento que Deus quer. De gente que fale a verdade para o povo, não que só fique maquiando: é mais ou menos isso, tal, porque não vou falar tal coisa, porque senão a pessoa vai sair da igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa: se a gente ler a Bíblia, a gente cumprir tudo aquilo que está na Bíblia do jeito que ela é, ou a gente é valente de verdade mesmo, ou você não vai viver com Jesus. Você não vai viver a vida cristã de verdade como ela deve ser. Não vai. Porque é muito pesado. Imagina Jesus falar para você: você está disposto a morrer por mim? Às vezes por muito menos que isso a gente já fica dodói e fala assim: não, está muito difícil a vida cristã, não vou não. Então o que a gente quer falar hoje para vocês, eu falei esses 2 dias que a gente vai contar no nosso testemunho, meu e da Josiane, porque ele não é nada leve, não é nada suave, na verdade é muito pelo contrário, é muito absurdo, muito podre. Vocês vão ouvir coisas assim que vocês vão ficar olhando para a gente e falar assim: nossa, quem diria então, hein? Né? Então assim, não me julgue, tá? Porque graças ao bom Deus, eu e minha esposa hoje, nós já choramos tudo que a gente tinha que chorar. A gente já chorou. E às vezes eu falo isso porque às vezes tem gente que ouve eu contar o testemunho e eu não choro. Teve uma vez que eu quase chorei, mas não chorei. Mas não é porque eu não estou arrependido, não. É porque tudo que Deus tinha que fazer de cura já fez. Eu posso contar livremente na presença dela aqui, vocês vão ver coisas. E tem gente que, às vezes eu estou contando, né? Tem gente que fica olhando para ela, né? Tipo assim, vamos ver se ela vai chorar agora, né? E tal, né? Tipo, ela não vai chorar, gente. Entendeu? Ela não vai. Porque Deus promoveu a cura no nosso casamento. E é exatamente isso que eu quero te dizer essa noite. Se o teu casamento está uma desgraça, você pode até disfarçar para todo mundo, mas você e a sua esposa sabem como está o seu casamento. Se está, Deus vai tirar você daqui e você vai ser diferente daqui se você decidir abrir teu coração para Ele. Se você decidir manter o teu coração fechado, nada vai acontecer. Agora, se você quiser: não, eu quero a minha família restaurada, renovada, então você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que viver uma vida de transparência daqui para frente. Então tá, então eu não sou casado, eu vou embora. Não, nada disso. Vocês vão perceber que tudo que a gente vai falar aqui começou muito antes de eu casar. Muito antes de eu casar. Então é um alerta muito sério que a gente quer fazer para vocês. Em amor a gente quer fazer isso, porque o diabo ele tem deturpado muito, demais, principalmente essa área sexual na vida do ser humano. Ele tem tentado jogar o lixo dele o máximo que ele pode. Para quê? Para destruir as famílias. Para destruir as famílias. Então abra teu coração, sabe? Não fique resistente, não fique armado, assim: não, eu vou ouvir, mas eu vou ouvir mais ou menos. Não, ouça, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, agir no teu coração enquanto você ouve cada uma dessas palavras. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 19. Olha aí.
Mateus 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Esse versículo ele demonstra o amor que Deus sente por uma união, pelo casamento, pela família. Se você está com a tua esposa aqui, eu já vou começar já arrebentando você. Se você está com a tua esposa aqui, vira para ela agora, fala assim para ela: eu nunca vou me separar de você. Josi, eu nunca vou me separar de você. Se você estava com essa ideia essa semana, saiba de uma coisa: o diabo é o único que quer que você dê lugar a ele, para ele colocar as minhocas dele na sua cabeça com essa ideia de separação. Deus nunca quis que o homem se separasse, e ele nunca vai querer, porque Deus ama a família. Deus ama a família. Eu vou listar rapidamente aqui algumas coisas que acontecem quando o diabo ele tenta agir na nossa família para destruir. Se você quiser anotar, eu não vou me deter muito nesses pontos aqui, porque senão não vai dar tempo de a gente falar a respeito do testemunho, ok? Os pecados não, os pecados que agem na família, eles geram consequências espirituais. Então, se você estiver anotando, vai lá, Efésios 6, de 2 a 3, fala da honra, que Deus honra. A honra gera longevidade e a desonra encurta os dias. Efésios 6, de 2 a 3. Eu não vou ler todos esses versículos, tá? Eu só vou citar. Hebreus 13, 4. Deus julgará os devassos e adúlteros. 1 Pedro 3,7 diz que esses pecados nos privam das bênçãos divinas. E Apocalipse 22,15 fala que esses pecados podem nos roubar a salvação. Então, se você é daqueles que acredita que não, uma vez eu aceitei Jesus, foi ali na frente, oraram comigo, eu estou salvo pro resto da vida, posso sair pecando aí para todo lado. Não. Aquilo que a gente faz gera consequências, e nós podemos até perder a nossa salvação por causa disso. Falando um pouquinho de filhos, Provérbios 20, 20 diz que aqueles que amaldiçoam aos pais, a sua lâmpada vai se apagar. Provérbios 20, 20 diz isso. Efésios, a gente não falou muito sobre filhos, né? Eu quero ler esse versículo de Efésios 6, 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. O versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, então. E 1 Timóteo 3, de 4 a 5, fala sobre a omissão sacerdotal. Isso, a gente nem dá para a gente entrar muito nisso, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Provérbios 20, 21. Provérbios 20. Fala assim: a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Algumas outras versões diz: aquele que toma posse da herança antecipada, no final não será abençoado. E isso, se a gente for levar para o lado do relacionamento, nós podemos dizer claramente aqui: existe um pecado com nome muito feio chamado fornicação. Alguém já ouviu esse nome feio? Fornicação. Todo mundo sabe o que é fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Ah, não pode, Marcelo? Não pode. Não pode. Então, você que ainda não casou, está namorando, e você está fazendo sexo com a sua namorada, você está em pecado. Credo, Marcelo. É isso? É isso. E se você continua na prática desse pecado, um dia as consequências vão te alcançar. E eu, se fosse você, não ia querer isso na sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não brinque com Deus. Não brinque também com aquilo que o diabo pode fazer na tua vida. Fornicação. Mateus 5, 27 a 29. Mateus 5,
27. Fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vocês percebem como é sério isso? Aí uma vez um espertinho, né, a gente estava numa reunião, a gente falando sobre isso, ele falou assim: não, então quer dizer que eu não posso ficar olhando para uma mulher, né? Tipo, dizem que a segunda olhada é pecado, né? A primeira você foi tentado, você não olhou, né? Deu aquela olhadinha assim, sabe aquela? Olhou, mas não olhou, daquele, né? Daí um cara chegou e falou assim: então uma vez, eu vou fazer o seguinte, então eu vou ficar olhando uma vez só, e daí ela vai passando e eu vou olhando uma vez só. Então a primeira não é pecado, né? Estou sendo tentado, mas olha só que esperteza, gente. Ok? Quais os homens aqui nunca fizeram isso? Não precisa levantar a mão, por favor. É fácil a gente julgar: aquele cara lá, ele cometeu adultério e tal. Quantas vezes os seus olhinhos foram para onde não deviam? E aqui o que a palavra diz: no seu coração você já cometeu adultério. A única diferença são as consequências. São as consequências. Cuidado aonde você coloca os seus olhos. Amém? Nossa, que amém. Parece que eu estou num velório. Gente, até o final dessa palavra vocês vão... Acho que o amém, ninguém vai nem falar amém, né? Mas... Puxa vida, tem mais algumas coisas aqui, mas eu quero... Êxodo 20. Êxodo 20. O que fala Êxodo 20, 14? Não adulterarás. Simples assim. Não adulterarás. Tem tantas coisas que Deus fala para a gente não fazer. Volto a falar, não é porque Ele é um Deus malvado, Ele quer que a gente fique privado de todas as coisas, não. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que fala: tudo é lícito, vocês podem fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Então eu quero começar essa palavra do testemunho. Vou ver se eu faço a versão resumida. Uma vez eu fiz a versão estendida, dizem que eu falei 3h30. Eu duvido, mas... eu vou fazer a versão estendida, não, a reduzida, ok? Quantos me dão ir até meia-noite? Alguém? Só 5? Você viu? Tem uns corajosos aqui, né? Ok, eu prometo que eu não vou me estender tanto, ok? Gente, então vamos lá. Eu falei nos outros 2 dias que essa palavra não é só para quem é casado. Vocês vão perceber porque tudo começou quando eu tinha 16 anos. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Nasci num lar evangélico, sempre fui crentinho, vida de crentinho, ia para a igreja, não ia para nada que você pode imaginar de errado, eu fazia. Eu era até uma pessoinha exemplar, assim, sabe? Até os 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu me mudei de Cornélio, morava em Cornélio Procópio. Vocês nunca ouviram falar essas coisas, né? Não? Talvez de outras pessoas. Então vocês vão ver a versão correta agora, né? Quando eu tinha 16 anos, eu me mudei para a cidade de Londrina. E eu era crente, hein? Não esquece disso. Bem crente. Só que as amizades começaram a me cercar ali, mas eu estava firme. E tinha um lance lá em Londrina. Você ligava num telefone, aí você ficava conversando com um monte de gente ao mesmo tempo. Eu não lembro que número que é esse. 145. Não tente ligar esse número, tá? Pode ser que isso não exista aqui, tá? Mas isso existia lá e eu comecei a conversar com uma menina. E, assim, de verdade, aquela menina não era nem um pouquinho crente. Mas eu era. Mas eu era crente, mas eu estava meio assim, já nascendo uns chifrinhos em mim, assim, sabe? Porque eu estava indo pro lado de lá já. A gente ficou 3 meses conversando no telefone. A conversa não era nem um pouquinho santificada, irmão. Vou dizer, posso rasgar o verbo aqui, né? Tipo, as crianças já saíram, né? Então tá. Tem alguns pequenininhos ali, né? Eu vou tentar pegar leve. Daí, um belo dia, eu achei que era um belo dia, mas foi o pior dia da minha vida, eu acho. Ela inventou de ir lá em casa, porque a gente não tinha se visto ainda. E ela inventou de ir lá.
E naquela época, naqueles dias, eu morava num apartamento com mais 4 rapazes, todos cristãos. Eu estava num ambiente bom. Só que daí todos tinham ido viajar para suas cidades e eu fiquei lá, sozinho. E daí o Satanás foi lá me visitar, né? Outro dia eu falei isso, né? Daí me falaram assim, mas você abriu a porta, né? Então quem que é que estava com o diabo no corpo, né? Hoje eu acho que era eu, viu? Aí ela chegou, beleza, nos apresentamos ali. E aí eu fui no quarto pegar o negócio. Quando eu voltei para a sala, já aconteceu a primeira coisa meio sobrenatural. A roupa do corpo dela tinha sumido do corpo dela. Sério. Eu nunca tinha visto na minha vida uma mulher sem roupa, né? Nunca. Minha vista escureceu, eu fiquei pálido, eu fiquei tremendo, não sabia o que fazer. Mas infelizmente ela sabia. E foi para o abraço, né? Então, posso pular essa parte, né? Depois do abraço, você sabe o que acontece, né? Só que na hora que estava ali acontecendo a desgraça, eu me liguei e falei assim, Marcelo, você é crente, você sabe que você tem que casar virgem. Só que já estava acontecendo. Mas só que daí eu já me liguei, aí foi a cena uma das mais bizarras da minha vida. Tinha uma Bíblia ali no quarto, peguei a Bíblia, falei assim, não posso fazer isso por causa disso. Imagina, eu sem roupa e ela também, e eu pregando para ela, né? Não imagina. Melhor não imagina. Pula isso, né? Aí, já joguei as roupas nela, se veste e vai embora. Ela foi embora. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui pro banheiro, olhei pro espelho e eu fiz a pior bobagem depois dessa, né? Eu olhei para mim mesmo, comecei a conversar comigo, eu estava meio louco. E eu falei assim, Marcelo, fique tranquilo. Você viu que foi uma coisa... Não aconteceu. Vamos fazer o seguinte, ninguém precisa ficar sabendo disso. Tem ninguém aqui, você está em outra cidade, ninguém precisa saber disso. Isso que você vai levar para o túmulo. Beleza? Eu fiz esse acordo de mentira comigo mesmo. Fiz esse acordo de mentira. E vida que segue, nunca mais vi a figura. E também nunca mais aconteceu com ninguém. E quando eu tinha 18 anos, aí eu conheci a Josiane, esse belo exemplar do sexo feminino que está aqui, minha esposa. E ela tinha 15 anos. Eu falei, acho que foi na quinta-feira ou ontem, que a gente começou a namorar. Eu tinha 18 e ela tinha 15, né? Quando a gente se conheceu, a gente fez o processo todo certinho, a gente chorou antes, a gente, né, foi tudo certinho. A gente começou a namorar. Eu já não aconselho para ninguém, tá? Esse tipo de namoro que a gente teve, porque a gente ficou namorando 5 anos. Eu não tinha condições de casar. Eu estava começando a trabalhar e não tinha dinheiro. E a gente ficou namorando 5 anos. Você pode ser crente, você pode ser o que for. Há 5 anos namorando uma pessoa, e acredite se quiser, pode acreditar diante de Deus, a gente nunca teve um relacionamento sexual antes do casamento. Mas foi quase, mas nunca. Sabe? Mas é muito difícil, então por isso que eu não aconselho começar muito cedo essa fase de namoro. Mas enfim, depois de uns anos de namoro, acho que 2 anos e pouco, lá na metade do namoro, a gente começou a conversar. E como é que foram os seus antigos relacionamentos e tal? Aí eu, na cara dura, perguntei para ela, mas você já teve algum relacionamento sexual? Ela falou, não, eu sou virgem. Aí ela devolveu a pergunta para mim. E o que o espertão aqui falou? Claro que eu sou. Afinal, ainda fiz um discurso, eu sou crente desde berço. Tem um discurso muito bonito. Só que a mentira já começou a aparecer, entendeu? Só que ela foi bem enganada. Eu também estava sendo enganado, mas eu não achava nada disso. E a gente se casou. Isso em 95 foi o nosso casamento. Em 92 eu conheci o pastor Luciano Subirá. Em 95 ele fez o nosso casamento. No nosso casamento que foi... Vocês estavam... Vocês vão lembrar disso. O nosso casamento foi um culto, foi uma profecia atrás da outra. E o pastor Luciano, ele chegou um momento, ele falou assim: eu vejo a vida de vocês, uma mão bem grande representando a mão de Deus, e um frasco de perfume grande, que essa mão está amassando, apertando, até virar um frasco bem pequenininho, desse tamanhozinho assim, e só sobra a essência do perfume.
Aí eu falei, nossa, Luciano, que palavra é essa para dar num casamento, né? Que esquisito, né? Eu já fiquei meio com medo, assim, né? Mas eu não estava nem ligando uma coisa com a outra. E ele falou, vocês vão passar a fase de aperto no casamento de vocês, na vida de vocês, mas Deus vai fazer de vocês só a essência desse perfume. E ok, bora. Acabou o casamento, a lua de mel, começamos a vida de casados. Talvez eu não vou lembrar muito bem datas, mas eu acredito que não foi no primeiro ano de casamento já aconteceu aquilo que eu acabei de ler, que não é para acontecer na vida de ninguém de casado, que aconteceu o primeiro adultério. Então eu traí a minha esposa com uma outra, é bom falar que é uma mulher, né? Porque hoje em dia, né? Então, eu com uma mulher, né? E independente se fosse com um homem, com uma mulher também, o pecado é pecado do mesmo jeito. E o que aconteceu? Foi uma vez, uma mulher casada, e eu cheguei em casa, não contei nada para ela, mas eu sabia que eu tinha feito algo errado. Aí eu fui para o meu quarto, pedi perdão para Deus. Deus, me perdoa. Perdoa. Eu achei que eu fui sincero ali, pedi perdão para Deus, mas eu não falei nada para ela. Quantos acham que Deus me perdoa? Tem gente que sim, tem gente que acha que não. A palavra diz, e eu confundo sempre esses versículos, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele me perdoou. Eu confessei, Ele me perdoou. Alguns meses depois, aconteceu mais uma vez, outra pessoa, a mesma situação. Não falei para ela, pedi perdão para Deus, Deus me perdoa, me arrependo. E Deus me perdoou? Presta atenção numa coisa. Se você vive uma sequência de erros na sua vida, e você não consegue se livrar disso, você não consegue se livrar, mesmo você pedindo perdão para Deus, você sempre cai no mesmo erro, Existe algo, depois eu vou ler um pouquinho mais para frente, eu vou falar já esse versículo, e uma coisa é você falar para Deus, Deus me perdoa, Deus vai te perdoar, mas para você alcançar a cura completa sobre aquele pecado na sua vida, que não te larga o pé, o que tem que acontecer? Você tem que confessar para alguém. Mas isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Confessai os vossos pecados uns aos outros para vocês serem curados. Só que eu não fiz isso. Eu só estava falando com Deus e isso estava se repetindo na minha vida. Aí em 99, e esses 9 anos desde que eu conheci o pastor Luciano, meu sonho era estar com ele, trabalhar no ministério. E ele me chamou a gente para ir para a cidade de Guarapuava, e era o meu sonho se realizando. Eu falei assim, e agora tudo vai ser diferente, esse pecado não vai mais me perseguir, joia, vamos embora. A nossa primeira filha, eu esqueci de falar no começo, a gente tem 2 filhas, uma de 17 anos e uma de 19 anos. A nossa primeira filha tinha acabado de nascer, estava com 2 meses de idade, e eu trabalhava na Copel na época. Falei, tchau Copel, vou realizar meu sonho agora. E saímos de casa, saímos de Cornélia com a nossa filha de 2 meses de idade. E a oferta do pastor Luciano foi irrecusável. Ele falou assim, cara, você vem para Guarapuava, a gente não sabe como vamos te pagar e não sabemos onde você vai morar. Você mora lá em casa por enquanto. Topa? Claro! Uma oferta dessa, claro que eu topo, né? Aí topamos e fomos. Ficamos morando na casa deles com uns 3 meses, mais ou menos, né? E chegamos lá em Guarapuava, daí a igreja ainda não estava conseguindo pagar o salário e tudo mais, daí eu fui trabalhar num lugar, e logo nesse primeiro ano que a gente estava lá, aconteceu mais uma vez. Outra mulher casada. Pensa que você já trair alguém com uma pessoa que é solteira já é uma desgraça. Agora, com uma mulher casada ainda, é uma desgraça ao cubo, assim, sabe? É pior ainda, porque você está destruindo a sua família e a família de outra pessoa. E aí eu repeti a mesma situação, não falei nada, pedi perdão para Deus e vida que segue.
Porque quando a gente está debaixo de um espírito de engano, eu confesso para vocês que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar como que aconteceu tudo isso. E assim, para mim estava tudo bem. E é exatamente esse que é o perigo. Porque o espírito de engano, ele vem sobre a gente. Ele faz você acreditar que você pode viver uma vida de pecado e uma vida diante de Deus, exercendo o ministério. E está tudo bem. Está tudo bem. Você está sendo enganado dia após dia, enquanto você não faz algo, toma a atitude correta, até te levar à destruição. E daí passou um pouquinho mais de tempo. Vou ver aqui para não perder as contas. Tá. Teve um rapaz lá da igreja, que um dia Deus deu um sonho para ele. Ele veio falar para mim assim: Marcelo, eu tive um sonho com o ministério de louvor. E eu era líder do ministério de louvor. E Deus me mostrava o ministério de louvor como uma noiva com um vestido bem branquinho. E a barra do vestido estava suja de lama. Na hora eu tive uma revelação assim de Deus. Assim. Falei para ele: cara, isso é pecado. Muita inteligência, né? É pecado. Olha só, o cúmulo da inteligência. E eu digo que quando você está debaixo do espírito de engano, também vem um espírito de burrice em cima de você, né? Você fica burro, né? E eu reuni todo o ministério de louvor, falei para todos eles o seguinte: o irmão teve um sonho, eu creio que é um sonho de Deus. Eu me sinto ridículo contando isso. E eu falei, né, o sonho profético do cara. E eu falei para eles: nós vamos orar, que isso aqui é pecado, tem pecado no meio do louvor, tem um pecador aqui, nós vamos orar para ele aparecer. É muita burrice, né? Fala sério. Gente, misericórdia, Deus. Ai, ai. E Deus ouviu a nossa oração, né? Deus ouviu, vocês já vão ver. A gente orou fervorosamente ali, Deus revela quem que é o maldito, né? Aí, passou um pouquinho de tempo depois, um dia eu estava na igreja, era uma segunda-feira. Eu tinha acabado de voltar, eu estava com o pastor Luciano em outra cidade, e a gente tinha acabado de voltar, tinha sido uma benção o culto. Acredite, tinha sido uma benção o culto. Deus usa quem Ele quiser. A misericórdia do povo, não sei o que se passa na cabeça de Deus para usar, às vezes, pessoas que estão debaixo de pecado, mas uma hora Deus dá um clique assim e nos alerta. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Eu estava lá na segunda-feira, na igreja, fazendo nada. Estava lá, de bobeira, como Davi estava de bobeira ali no terraço. Vocês já ouviram essa passagem? Davi, em vez de estar na guerra, fazendo o que tinha que ser feito, ele estava ali no terraço, de bobeira, não fazendo nada. De repente olhou ali a mulher tomando banho, falou assim: chama aquela mulher lá, quero bater um papo com ela, né? E pecou, e vocês devem saber o resto da história. E eu estava desse jeito. Aí ligou uma mulher na igreja, falou assim: eu queria saber se você dava aula de teclado por causa da minha filha, não sei o quê. Aí eu falei: talvez, vamos conversar e tal. Eu nem sabia quem que era ela. Aí ela falou para mim assim, tinha alguma coisa que eu não lembro o que era, que ela tinha na casa dela, que eu estava procurando. Aí ela falou assim: passa aqui em casa e pega. Eu falei: beleza. Ela passou o endereço. E sério, dessa vez eu não tinha nada tramado, planejado. Mas ela tinha, infelizmente. Aí cheguei na casa dela, perguntei: cadê sua filha? Ela falou assim: deixei na casa dos meus pais. E o seu marido? Daí ela falou: gente, quando a mulher fala isso, foge, mas foge na hora. Ela falou assim: aquele lá sai 6 da manhã, volta só 10 horas da noite. Aí já subiu um frio assim na espinha, assim, não gosto falando: vai embora, seu burro, né? Mas eu não fui. Eu entrei e fui caindo na conversa, resultado, aconteceu mais uma vez. A hora que eu saí da casa dessa mulher, aí sim, Deus começou a colocar o plano dele em ação. Eu sentei no carro, eu não ouvi, mas eu senti a voz de Deus aqui dentro. Mas foi amedrontador, assim, foi tão amedrontador, eu fiquei com medo. E eu ouvi dentro de mim falando assim, uma frase só, foi simples: ou você conta, ou eu conto. Só isso. Eu não tive dúvida, porque era muito claro. Eu fiquei com tanto medo. Eu saí ali da frente da casa daquela mulher, eu fui direto para a casa do pastor Luciano.
Falei, cara, eu estou saindo da casa do fulano, aí aconteceu isso. Ele ficou uns 10 minutos me olhando assim, tipo, pálido, assim, não sabia o que fazer. Porque, na verdade, tanto ele como os outros pastores, fazia pouco tempo que a igreja estava funcionando, eles não tinham muita experiência, ainda mais com um pepino desse, né? Com alguém que estava ali sempre ministrando a igreja. E aí a gente saiu da casa do pastor Luciano, vamos para a casa do pastor Harold, conhece? Conhece, né? O pastor Harold, ele é bem moreno, bem moreno. Ele é africano, né? Então ele é bem moreno, né? É negro, né? Mas a hora que ele ouviu, tadinho, ele ficou branco, coitado. Sério, que dó. E foi muito triste, assim, de ver a decepção que eu causei na vida deles. Foi muito triste. E daí, no mesmo dia, eles fizeram aquilo que era correto. Simplesmente falaram para mim, você tem que falar com a Josi. Eu falei, sério? Sim, você tem que falar com ela. Era tão óbvio para eles, né? Mas para mim não era, porque eu já tinha pecado tanto. Para mim, eu pedi perdão para Deus, está tudo resolvido. Mas o óbvio para eles é, você tem que falar com a Josi, é claro. Aí chegou de noite, aí lá na casa do pastor Luciano, chamaram a Josi, deixaram a gente sozinho na sala e ficaram na outra sala orando, né? Para ver se eu não morria, né? Aí eu cheguei e contei para a Josi. Ela tem uma cara tão boazinha. Mas, gente, a hora que eu falei para ela, pensa numa mulher que tem um soco forte. Bate. Foi. Eu contei para ela, ela avançou, mas ficou brava. Óbvio, né? Quem que não ficaria? E aí, a gente conversando depois, aí eles me aconselharam, né? Até foi a Josi que achou melhor, porque ela já estava grávida da nossa segunda filha, e a outra estava com 1 ano praticamente, né? Mais ou menos. E a Josi estava grávida da nossa outra filha. Daí eles sugeriram eu sair da cidade. Por quê? Porque a gente vai falar com a outra mulher. E com certeza o marido dela não vai ficar feliz. Então é melhor você não estar aqui, né? Aí eu voltei lá para Cornélio com a minha filha, a Beatriz. Aí foi outra parte bem ruim, porque daí eu cheguei lá na casa dos meus pais sem a Josi. Cadê a Josi? Então, senta que precisamos conversar. Aí foi muito triste também. Então, a decepção que você causa na vida de pessoas, sim, é tão triste, e para você reparar isso depois é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E daí, naquela mesma noite que eu cheguei, eu fui para o monte, fui orar. Por quê? Porque o crente aqui estava morrendo de medo. Tinha feito bobagem, estava morrendo de medo, vai fazer o quê? Vai orar, vai buscar Deus agora, né? E eu estava ali orando, e eu, naquela época já tinha celular, era desse tamanho, mas tinha, né? Eu estava com o celular ali no monte, daí eu liguei para o pastor Luciano, falei assim, cara, e aí, como é que estão as coisas, né? Falei, eu estou aqui no monte orando. Daí ele falou assim, cara, você está no monte? Cara, ora bastante, porque a coisa aqui está feia. A gente chegou a falar com ela, ela começou a negar tudo, daí a gente falou, olha, o Marcelo já falou tudo, não tem como negar mais. Aí ela acabou falando daí pro marido dela, foi a mesma situação, o marido dela deu uns tapão nela lá, e o Luciano falou assim, cara, ele saiu que nem louco, ele disse que está atrás de você, mas ninguém sabe onde ele está. Imagina, eu estava no monte, tudo escuro, sozinho, e eu recebo uma notícia dessa. Eu estava a quase 500 quilômetros de distância dele, mas eu tinha a nítida impressão que o cara estava ali, pronto para brotar no meio do mato, ali me dar um tiro na cabeça. Porque eu estava com medo, E aí depois de 1 semana eles me chamaram de volta. Volta que a situação já está mais controlada, nós vamos sentar e conversar. Como assim, sentar e conversar? Sim, uma coisa que a gente tem que aprender. Você vai fazendo bobagem na sua vida, se arrepende, tem consequências. Tem que vir limpando as bobagens que a gente faz. Não adianta assim, ok, vamos supor que eu costumo pegar coisas dos outros. Pô, ladrão, tá? Aí você é ladrão. Aí você se converte, né? Aí você, me converti, não devo mais nada para ninguém, nem para a justiça, nem para ninguém. Não é bem assim. A gente tem que ir limpando tudo aquilo que a gente fez de errado. E aí foi o que eles sugeriram, né? Nós vamos lá na casa do pastor Luciano. Chamaram o marido dela. E eu estava lá no quarto do Luciano, assim, suando frio. Eu falei, meu Deus,
eu vou fazer? O que eu vou falar para esse cara? Sabia que eu tinha que pedir perdão, mas não sabia nem por onde começar. Ele estava ali na minha frente, ainda bem que ele era mais crente que eu. Aí ele falou para mim assim: Marcelo, eu confesso que a hora que eu fiquei sabendo, minha esposa contou, eu saí que nem um louco, eu saí atrás de uma arma, eu ia te matar. A hora que ele falou matar, o negócio fez eco assim na minha cabeça: matar. Aí ele falou: só que o Espírito Santo me parou no meio do caminho. Ele falou: você não vai matar ninguém, vai matar a tua vontade de matar ele, vai perdoar ele, vai perdoar a tua esposa, vou restaurar o teu casamento, restaurar o casamento deles, então eu estou aqui para te perdoar. Eu confesso que a hora que eu vi isso, me deu vontade de abraçar ele, mas assim, eu achei melhor não, né? Aí, pedi perdão a ele. Aí depois eu fui na igreja, porque eu estava ministrando a igreja todo final de semana. Já fazia 2 semanas que eu não estava ali, e todo mundo já perguntando o que aconteceu. Aí eu falei para os pastores: eu quero falar. Não quero que os outros saibam por ninguém, eu quero falar. Aí o pastor Harold, ele fez uma pregação fantástica. E depois da pregação, ele me chamou para subir no palco ali. Era assim uns 5 degraus, mas parecia que tinha 50 degraus aquela noite, sabe? E eu estava orando, pedindo a Deus: tomara que chova bastante, faça frio para ninguém ir na igreja, para não ter ninguém. Eu nunca vi aquela igreja tão lotada em toda a minha vida, bem naquele dia. Aí o pastor Harold ficou do meu lado. Aquilo lá para mim foi um exemplo, porque eu tenho ouvido tantos casos assim de pessoas que não sabem como agir numa situação dessa e acabam agindo mal, tanto com a vítima quanto com quem errou, sabe? E isso acaba de destruir a vida da pessoa. O pastor Harold e os pastores foram tão sábios nessa condução aí de como a gente deveria fazer as coisas. Ele ficou do meu lado ali de mão dada comigo enquanto eu falava para a igreja. Eu falei: eu pequei, eu não dei detalhes, mas eu falei o que foi adultério e não expus também o outro lado. Pedi perdão à igreja. Assim, foi horrível. Aquela igreja, acho que naquela noite tinha umas 1.200 pessoas mais ou menos. Parecia um velório assim na igreja. Foi muito triste. A Josi, ela estava lá também nessa noite e foi muito triste o que aconteceu. Pedi perdão e vida que segue. Alguém reparou que faltou alguma coisa? Vocês repararam que faltou alguma coisa ou não? O que foi? As demais, as outras, antes dessa última. Porque eu contei para a Josi e para os pastores só a última vez que tinha acontecido. Eu não falei das outras. E olha só como a gente costuma errar muito. A gente acha que, não, eu falei isso aqui, tá bom demais, já deu pano para manga, então as outras coisas, Deus vai entender, né? Não preciso falar. Maridos, esposas, não ache que aquilo que você confessa só para Deus está resolvido. Eu tenho que falar. Hoje eu entendo que eu não entendo. Não entendo como eu conseguia colocar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, dormir tranquilo, sabendo que a minha esposa não sabe tudo da minha vida. Então eu vou te dizer, se a tua esposa ou esposa, se o teu marido não sabe nada, ou sabe só 90% da tua vida, tem 10% que está bem escondidinho ali, um dia o diabo pode pegar esses 10% que ela não sabe ou ele não sabe, e ele vai expor. Isso pode ser muito ruim para o teu casamento, muito ruim. Então a melhor coisa é quando você toma a dianteira e você se expõe, do que quando você é descoberto. Pode ver, você já deve conhecer algum caso assim: fulano foi pego em adultério, o marido dela pegou ela com outro, ou vice-versa. É muito pior do que você se expor. Porque quando você não se expõe, você é descoberto, até as pessoas acreditarem de novo em você. Fala assim: mas quem garante que ele realmente se arrependeu? Porque pegaram ele, né? É muito diferente, é muito diferente. Então eu já te aconselho, não deixe nenhuma pontinha, um nada que teu cônjuge não saiba. E, se passaram 6 meses, logo no primeiro mês, o pastor Harold falou para mim assim: enquanto você não volta às suas funções normais aqui na igreja, você vai ter que arrumar um trabalho, tal. Aí eu já fiquei revoltado, eu já fiquei, ninguém me ama, tal. Mas
é o que aconteceu. Eu estava sem salário e a coisa começou a ir de mal a pior. A nossa vida financeira foi assim, pro lixo. Sabe a história da Brasília que eu contei? Ela foi fichinha, sabe? Aquela Brasília que eu tive foi fichinha. A gente acabou, quando a gente foi para Guarapava, a gente comprou um apartamento, a gente comprou um carro e estava tudo legal. A gente foi perdendo tudo. Eu cheguei, daí o último carro que eu tinha, nada contra o Fusca, tá, gente? Mas eu tive o último carro que eu tinha, a Josi, tadinha, ela estava no apartamento, né? Aí ela só ouviu aquele mesmo barulho que eu falei para vocês da Brasília, né? Acho que era um barulho pior até. Ela falou assim, não, que não seja o Marcelo. Ela olhou lá embaixo, assim, um Fusca vermelho, caindo aos pedaços, ano 74, foi o que restou. Sabe? Até a pastora Kelly, às vezes ela saía com a Josi, ela tinha que ficar segurando a porta quando fazia curva, senão a porta ia cair. Sabe? O diabo, ele quer ver você destruído. Ele quer ver você totalmente no lixo. Essa é a verdade. E eu não tinha me dado conta ainda que a nossa situação estava desse jeito, porque ainda tinha coisas escondidas. E aí depois de 6 meses, assim, a coisa estava feia de verdade, a ponto de se abrir a geladeira, se olhasse, não tinha nada, só tinha vento, né, na geladeira. E o pastor Luciano deu um livro para eu ler. O nome do livro é Enchendo as Talhas Novamente, Esperança após o Adultério. E chegou uma parte desse livro, eu quero que você abra a tua Bíblia em Provérbios. Provérbios 28, capítulo 28. Esse foi o versículo que salvou minha vida. Provérbios 28, versículo 13. Amém? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. De novo, quem esconde os seus pecados, tem alguma versão que fala assim, jamais prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Está claro esse versículo? Não precisa nem explicar. Qualquer pecado escondido na nossa vida faz com que a gente não prospere. Mas se a gente confessa e abandona, deixa o pecado, a gente alcança misericórdia. A hora que eu li esse versículo, aquela mesma voz falou para mim. Daquela primeira vez, a mesma voz. Você vai chegar na sua casa, você vai falar tudo para tua esposa. Eu falei, tudo. Ao mesmo tempo que me veio um medinho, me veio uma confiança, porque esse versículo, ele entrou dentro de mim. Eu tinha certeza que se eu confessasse e não fizesse de novo, eu ia alcançar misericórdia. Aí fui para casa. A hora que eu cheguei em casa, lembram quem estava quinta e sexta que eu falei que as mulheres têm uma antena parabólica em algum lugar na vida delas, assim, parece que elas sabem das coisas. Já tinham se passado 6 meses, a gente não estava nem falando mais no assunto. Eu cheguei em casa, coloquei o pé dentro de casa e falei, Josi, precisamos conversar. Mas não dei dica nenhuma. Ela falou assim, fala tudo dessa vez. Eu falei, meu Deus do céu. E ela já parece que sabia, mas não sabia. Mas parece que sabia. Aí o espertão aqui falou assim, você vai me perdoar? Ela falou assim, eu já te perdoei uma vez, então vamos lá, só que fala tudo. Eu falei, ok. Aí a gente sentou no sofá e eu comecei do mesmo jeito que eu comecei aqui para vocês hoje. Quando eu tinha 16 anos. Comecei lá de trás, aonde eu tinha errado a primeira vez. Fui falando, ponto por ponto, ponto por ponto. A hora que chegou no último, aí ela falou, acabou? Eu falei, acabei. Ela não tinha prometido que ia me perdoar? Sim, ela só falou, acabou? Eu falei, acabei. Aí ela começou a me bater mais do que da outra vez. Aí tapa para todo lado. E vocês mulheres, vocês não sabem brigar. Vocês pegam no cabelo, assim, é terrível. Ó, essas entradas aqui, ó, é culpa dela. Mas me bateu. Ah, é verdade, essas entradas só para eu me lembrar, né? Para eu não me esquecer daquilo que aconteceu.
Aí eu, no meio daquele negócio, né, mão voando para todo lado, unha e tal, eu falei, você falou que ia me perdoar. Ela falou assim, eu menti para você também. Pei. E me deu, mas bateu, valendo. Aí o que eu fiz? Eu tinha tanta certeza de que Deus tá nesse versículo. Eu tinha tanta certeza que eu fiz um desafio para ela. Já fazia 6 meses que eu estava desempregado. Ela estava muito grávida. Ela estava muito grávida, estava quase nascendo. Ninguém dá emprego para uma mulher que está muito grávida, né? Aí eu fiz um desafio seguinte para ela. Josi, se você topar esse desafio e Deus fizer algo, a gente continua e vamos ver a restauração de Deus. Se não, a gente divorcia, você vai para um lado, eu vou para o outro. E o desafio é o seguinte: até amanhã, isso era de noite, até amanhã de manhã tem que aparecer um emprego para mim e para você. O que você acha? Ela topou na hora. Porque para mim até podia ser que alguém desse, mas para ela, ela estava muito grávida. Sabe? E ela topou na hora. Eu falei assim, beleza, até amanhã de manhã, a gente se vê. Aí ela foi para um quarto e eu fiquei na sala, né? Ela nem dormiu junto aquela noite, né? Meio óbvio, né? E aí eu falei, Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho o que fazer. Agora está nas tuas mãos. Aí eu reli de novo o versículo para Deus. Deus, aqui está como se ele não soubesse, né? Assim, o Senhor prometeu aqui, né? Eu confessei, não vou fazer de novo, tá? Eu quero alcançar essa misericórdia. No outro dia, para resumir, até as 9 da manhã, era antes das 9 da manhã, tinham me ligado de um lugar, uma empresa bem grande lá de Guarapuava, me oferecendo emprego. Aí eu desliguei o telefone, já dei aquele sorrisinho amarelo para ela, né? Passou uma meia hora a mais, aí ligaram de outro lugar me oferecendo emprego. Aí meu sorrisinho já estava maior ainda, né? Eu falei assim, cara, Deus está nisso, velho, Deus está nisso. Aí, só que ela já estava meio desconfiada. Por quê? Porque faltava para ela. E eu aqui agoniado, falei assim, Deus, falta só um telefonema, né? Aí antes das 11 da manhã, o telefone toca. Aí era de uma escola que ela tinha já dado aula, e eles falando assim, Josi, eu sei que você está grávida, que você está para ganhar bebê, mas tem uma professora aqui que ela não está podendo vir, a gente precisa que você venha substituir ela, pelo amor de Deus, depois que você ganhar o bebê, daí teu emprego está garantido aqui, com carteira assinada e tudo mais, não sei o que, e tal. E ela desligou o telefone, ela olhou com raiva para mim, assim, meu Deus, você tem alguma coisa com esse Deus, não é possível. Porque ela não estava acreditando no que estava acontecendo, mas estava acontecendo. Aí eu já estava com aquele sorrisinho, tipo, nossa, muito feliz, né? Aí ela falou algo assim, muito importante. Pode parecer esquisito, mas é real. Ela falou assim, primeiro, eu te odeio, né? Eu te odeio, mas eu decido te perdoar. Porque ela entendeu que aquilo que aconteceu aquela manhã era Deus. Não tinha explicação, era Deus. E ela falou assim, mas eu decido te perdoar. Então, eu quero que fique gravado isso no seu coração. O perdão não tem nada a ver com sentimento. Se você esperar sentir alguma coisa para você perdoar alguém, você vai morrer esperando. Você vai morrer esperando. É uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu quero chamar a Josi aqui agora. E eu quero que ela fale um pouquinho do que aconteceu no coração dela, e ela falar um pouquinho dessa parte dela, como que ela se sentiu, a respeito do perdão também, certo? Nós estamos em paz hoje, gente. Dá para imaginar que essa mulher me espancou? Dá para imaginar que ela acabou com a minha cara? E, né, agora a gente ri bastante, graças a Deus. Mas assim, a primeira vez que ele contou, né, eu falei, nossa, né, e agora eu vou matar ele. Quase matei mesmo, que raiva. Só não matei mais porque eu estava grávida. Aí eu pensei, né, eu estava grávida, a gente tinha recém descoberto que eu estava grávida. E eu pensei no meu coração, puxa, eu não tive pai, daí agora gerar um filho sem pai, ai. Então isso pesou muito no meu coração de perdoar. Falar, foi só uma vez, né, pobre coitado. Então eu vou perdoar porque
Meu sonho de criança era ter um pai. E como que eu ia gerar uma filha sem pai, né? Então eu falei, vou passar por cima do meu orgulho, vou perdoar. E realmente eu perdoei aquele dia e seguimos a vida. Só que a nossa casa começou a gente perdeu tudo que a gente tinha, tudo. A gente comeu, né, tudo que a gente tinha, porque tinha filho pequeno e eu grávida. E foi uma devastação na nossa casa. E ontem eu falei, o Marcelo estava falando do radar, e eu falei, meu radar não funcionava. Eu vivia tipo, né, nada vai acontecer de mal, é crente, não faz nada de errado. Engano meu, né? Nós somos mulheres auxiliadoras e a gente tem que orar pela nossa casa. Né? Cobrir a nossa casa em oração. E eu não cobria, eu ficava lá de boa, na lagoa, olhando, né? Radar estragado. Mas quando ele me contou da primeira vez, eu falei, não, eu estou errando. Eu não tenho orado, eu não tenho buscado a Deus direito. E eu me posicionei realmente em oração. Eu falei, o diabo não vai entrar na minha casa mais. Em nome de Jesus. Decidi orar, decidi me posicionar em Deus, buscar realmente Deus. E falei, não, eu vou pagar um preço por uma família. Não, sempre foi o meu sonho uma família. Então, eu vou pagar o preço por essa família. Decidi perdoar e a gente continuou a nossa jornada. E as coisas não iam, eu falei, Deus, tem alguma coisa que o Senhor revela no meu coração. Tem alguma coisa errada. Por que as coisas não vão para frente? Por que a gente tem perdido tudo? Que, né, foi só um adultério? Mas se o Marcelo está escondendo alguma coisa, que o Senhor traga a luz no coração dele. E daí foi que ele contou, chegou em casa e contou, nossa, eu quis matar ele, né? Quis não, né? Quase matei de novo, né? Vinguei. E Deus, naquela noite que eu fui deitar, minha decisão era, não quero mais, né? Chega de ser enganada, não quero mais. Vou embora, vou passar vergonha lá em Cornélio, todo mundo vai ficar sabendo. Mas eu não quero nem saber, eu vou embora, vou largar tudo, quando a Júlia nascer, beleza, vai descobrir que o pai dela não valia nada e segue a vida. Só que naquela noite Deus ministrou no meu coração. Ele falou assim, o teu grande sonho não era ter uma família? O que o diabo fez? Ele veio para matar, roubar e destruir. Você vai deixar ele destruir tua família? Qual que foi o peso de você ter crescido numa família desestruturada? Foi muito grande, né? E eu falei, Deus, e agora? Eu vou perdoar esse homem? Mas e depois, como que vai ser? Eu não vou conseguir confiar nunca mais nele. Deus falou assim, deixa comigo. Você só decide, o teu papel é decidir. E eu realmente decidi perdoar, né? No outro dia eu fiquei esperando as ligações, eu falei, bom, se o senhor estiver nesse negócio, vai ligar. Então o senhor sabe, né? Aí aconteceram as ligações e realmente eu falei, não, eu decido perdoar você. Não estou sentindo nada, minha vontade de te matar, minha vontade de sair embora. Mas eu decido no meu coração te perdoar e Deus vai trazer a cura no meu coração. E quando eu declarei essas palavras, Deus começou um processo de cura no meu coração. Cura desde a minha infância, desde tudo que eu tinha passado, Deus começou a restaurar essa cura no meu coração. E eu lembrei do versículo na época que fala do cordão de 3 dobras. Se um cair, o outro vai e sustenta. A minha vontade era cair, eu vou te chutar e deixar lá embaixo e matar. Né? Mas eu lembrei, não, se um cair, o outro sustenta. Falei, então vem cá, vamos restaurar essa coisa aqui. E foi isso que Deus fez, né? Deus restaurou o nosso coração. Eu pude perceber a mudança no coração do Marcelo. Marcelo mudou,
mudou dentro de casa, mudou nas atitudes. E ele começou a amar a Deus. Isso foi o que gerou paz no meu coração, porque eu conseguia ver o amor dele por Deus. E antes eu não via, ele era só crente. Eu não tinha nascido num lar cristão, mas ele tinha. Eu falei, de repente o valor de amor para ele é tipo, já era salvo. Para mim era nossa, Deus me resgatou do império das trevas, eu amo esse Deus. Eu não via muita paixão no coração dele. Mas a partir daquele momento eu comecei a ver um homem diferente, um homem apaixonado por Deus. E isso começou a gerar fé no meu coração para que as coisas mudassem. E hoje a gente tem uma família abençoada, nossas filhas são abençoadas, ele é abençoado. E eu amo esse homem, nunca vou me separar dele. E Deus restaurou meu coração e curou todas as minhas feridas. Amém. Gente, eu quero contar, nesse meio tempo aí, é fácil a gente falar assim, dá a impressão, foi fácil, foi legal. Não, foi muito difícil, muito difícil. E teve uma noite que a Josi, ela estava em casa e eu saí, fui até a igreja, já depois de tudo esclarecido. Um detalhe, depois que eu contei essa segunda vez para ela, todos os pastores, vem cá, as mulheres dos pastores também, reuniu todo o sinédrio ali e contei tudo para eles de novo. Então, gente, é o seguinte, quando eu tinha 16 anos, para tratar do jeito que eu contei para a Josi, aí vou eu de novo lá na igreja. Então, sabe, há 6 meses atrás... Gente, é muito pior você fazer as coisas por conta gotas, né? Assim, vou contar um pouquinho agora, outro pouquinho depois. Não, se tiver que contar, conta tudo de uma vez. Vai tudo de uma vez. É muito melhor. Aí eu estava na igreja e a Josi ficou em casa. Era mais ou menos umas 8h30. Estava tendo um culto de oração ali e tal. Daí alguém estava falando alguma coisa ali. E de repente começou a me dar uma fome. Isso é normal, né? Até aí tudo bem. Começou a me dar uma fome, mas era uma fome muito específica. Era uma fome de comer pizza. E o negócio ainda estava meio feio, assim, financeiramente. Eu tinha R$8 na carteira. E acredite se quiser, perto da igreja tinha um lugar que vendia pizza a R$8 para você pegar no balcão. E eu tinha certeza do sabor que era para eu levar. Tinha que ser metade calabresa e metade napolitana. Aquela fome, aquela vontade não ia embora. Eu falei assim, meu Deus, se eu chegar com uma pizza em casa, a Josi vai me matar, porque não está sem dinheiro, vou comprar pizza, né? Mas era impossível de eu sair daquilo. A hora que eu saí da igreja, eu tive que passar lá e comprei a bendita da pizza. Por favor, uma pizza grande, metade calabresa, metade napolitana. E fui para casa com a cara e com a coragem. Falei assim, vamos ver o que acontece, né? A hora que eu cheguei em casa... A Josi abriu a porta, que ela viu eu com aquela pizza na mão, ela avançou na pizza, ela abriu a pizza. A hora que ela abriu a pizza, ela começou a chorar. Aí pronto, aí eu não entendi nada. Eu falei assim, meu Deus, você está com muita fome, de certo, né? Porque chorando de ver a pizza, né? Daí eu falei, você pode me explicar, né? Você está molhando a pizza com as lágrimas aí, né? Aí ela começou a falar, Marcelo, a hora que você saiu para ir para a igreja, eu estava aqui, eu comecei a orar, e era mais ou menos 8h30. Lembra o horário que me deu a fome? Olha só como é que Deus age. E eu falei, Deus, é o seguinte, eu sei, o Senhor já deu provas ali e tal, questão dos empregos e tal, mas a minha alma ainda está muito abalada, eu preciso que o Senhor me dê um reforço aqui. Me dá um reforço, eu preciso que o Senhor me dê uma prova, e realmente o Senhor vai restaurar o nosso casamento. E eu vou pedir uma coisa que o Marcelo não é louco de fazer. O Senhor realmente vai restaurar o nosso casamento, o Senhor vai fazer o Marcelo trazer uma pizza para casa hoje. Mas para provar que é o Senhor mesmo, a metade tem que ser calabresa e a outra metade tem que ser napolitana. Uau! Meu, a gente comeu o papelão da pizza quase, de tão feliz que a gente ficou. Sabe, Deus falando assim, eu estou com vocês, eu vou restaurar e vamos até o fim nisso daí. Sabe? E depois disso, Deus foi movendo, Ele foi restaurando todas as coisas, todas, a parte financeira. Acredite se quiser, tem gente que acha assim, nossa, eu caí muito nessa área, então essa área na vida de vocês deve ser terrível, né? A área sexual. Não, é melhor que antes. É muito melhor, milhões de vezes melhor. Falar nisso amanhã, então. Muito melhor. Deus restaurou completamente.
Agora, o que me fez levar tanto tempo escondendo as coisas? Primeiro, medo. Então, provavelmente, eu tenho 100% de certeza de alguma coisa aqui. Pelo menos uma pessoa que está aqui neste lugar, talvez tenha passado a mesma coisa que eu, mas se não foi o mesmo pecado, você sabe que você tem que abrir coisas para sua esposa ou para o seu marido. Sabe por que você não fez isso até agora? Medo. Como que ela vai reagir? Como é que ele vai reagir? Será que eu vou perder o meu casamento? Se eu contar isso, ela vai largar de mim. Minha família vai ser destruída. O que as pessoas vão pensar de mim? É tudo isso que rondava a minha cabeça. Eu tinha muito medo da minha reputação. Porque... Gente, você tem que sair desse lugar hoje decidido a deixar o medo de lado. Se você está numa situação que você precisa abrir algo para alguém, você está deliberadamente, você está errando, pecando, escondendo alguma coisa, você sabe que você precisa abrir isso. Não saia deste lugar decidido a continuar escondendo, porque isso não vai te abençoar, isso não vai abençoar a tua casa, não vai abençoar o teu casamento, os seus filhos. Isso vai trazer desgraça para a sua casa. E eu não estou rogando praga para ninguém, eu estou falando daquilo que eu vivi e daquilo que a palavra diz. Se você encobre, você jamais prospera, mas se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Fique tranquilo, eu não vou fazer nenhum apelo aqui, eu não sou louco de fazer isso, sabe? Quem aqui está adulterando, está traindo tua esposa, teu marido? Infelizmente, eu já estava numa igreja, pastor, ministrando, o pastor fez esse tipo de apelo. Eu falei, meu Deus, quanta sabedoria, né? Sabe? A gente não está aqui para expor ninguém. Não estamos aqui para expor ninguém. Eu estou aqui para alertar. Nós estamos aqui para alertar você. E Deus te ama tanto, tanto, tanto. Ele não quer ver ninguém afundado em pecado, ninguém vivendo uma vida dupla. Você é alguém aqui na igreja, mas dentro da sua casa você é outra pessoa, fora de casa você é outra, e vivendo em pecado, escondendo coisas. Deus não quer isso para a gente. Deus ama muito a gente para que Ele vê a gente afundado no pecado. Então, eu te aconselho, primeiro, você tem pastores que têm um coração em Deus. Você crê nisso? Eles têm um coração em Deus. O pouco que eu já conheci eles, não estou querendo jogar confete em ninguém aqui, eu já conheci muitos pastores, mas dá para perceber que o coração deles é para Deus, é para a obra de Deus, e é por amor a vocês também. E com certeza eles estão à disposição, eles, os líderes dos GCs que vocês têm, para ouvir vocês. Foi isso que eu fiz. Quando eu abri meu coração para alguém, Deus pôde me curar. Deus pôde tratar tudo aquilo que estava errado. E não importa a idade que você tem, não importa se você é casado ou não, como eu falei, se você ainda não é casado, você está errando, abre teu olho antes que o diabo te derrube de uma vez. Abre bem teu olho. E mesmo se você já casou, você tem algo que você não tenha medo, por favor. Nossa, que vontade de entrar dentro de todo mundo, assim, arrancar o medo, assim. Sabe, arrancar. Não tenha medo, nós estamos num lugar seguro. Você está num lugar seguro aqui nessa casa, com pastores que temem a Deus, e eles vão ajudar vocês. Eles vão ajudar vocês. E Deus Ele não vai contra a palavra dele. Se Ele falou aqui, você confessa e deixa, você vai ter a minha misericórdia. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Amém? Quer falar mais alguma coisa, José? Não? Bem? Eu queria que você ficasse de pé, por favor, um pouquinho. Eu só queria sugerir, né? Se você já está com a pulguinha atrás da orelha, e você sabe, né? Você sabe, se você tem algo que você vai precisar falar, você sabe que isso vai acontecer. A minha sugestão, primeiro, não fale com a esposa, teu marido, ou com, né? Procura o pastor, procura o seu líder. Abre teu coração primeiro, tá? Daí eles vão ajudar você a ter estratégias para você conduzir isso dentro da tua casa. Eu tenho certeza que se você abrir teu coração para isso, a sua família vai ser muito abençoada.
essa igreja vai ser muito abençoada. Tá? E olha, qualquer nível de pecado, eu estou falando, eu falei aqui do nosso caso de adultério, mas qualquer tipo de coisa esteja na sua vida que não condiz com o reino de Deus, está trazendo intriga dentro da tua casa, por favor, não guarde para você, exponha. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Meu Deus, nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. E nós sabemos, Deus, que o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, ó Pai, e mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. E nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos a Ti por esse grande sacrifício, que foi por amor. E nós nos rendemos a Ti essa noite, Pai. Eu quero declarar no nome de Jesus, no mundo espiritual, que toda prisão seja quebrada agora, no nome de Jesus. Que todo espírito de engano seja destruído no nome de Jesus. Que as mentes sejam libertas no nome de Jesus. Qualquer pessoa que esteja aqui aprisionada pelo pecado, nós em nome de Jesus declaramos liberdade, a liberdade em Jesus. Nós declaramos isso sobre cada pessoa que está neste lugar, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja agindo no coração de cada um, Pai, trazendo, ó Pai, a convicção, Senhor Deus, convicção, Pai. Primeiro, que o Senhor ama cada um aqui. O Senhor ama essa pessoa, Deus, e o Senhor quer o melhor para a vida dela. E se há qualquer coisa oculta, que o Senhor esteja trazendo à luz, Pai, e tirando todo medo, Senhor Deus, todo medo, em nome de Jesus, que saia de nossas vidas, no nome de Jesus. E nós nos lançamos em Teus braços essa noite, Pai. E nós sabemos que podemos confiar em Ti, que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, e é essa palavra que nós deixamos aqui essa noite, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. No mundo espiritual, enquanto esse testemunho era dado, havia uma batalha espiritual muito grande. Porque o inimigo vinha em algumas mentes e dizia: não dá bola para isso. Mas, amados, não há pecado que Deus não queira perdoar. Você crê nisso? Mas enquanto você não for transparente, eu não estou dizendo para você ser transparente para todo mundo, mas para o teu pastor, para o teu líder, que é um pacto de sigilo. Enquanto você não abrir o teu coração, há um ferrugem que vai corroer você. Se o Deus abrisse nossos olhos espirituais agora, nós veríamos demônios louco de brabo daqui agora. Porque um casal teve a coragem de se expor aqui na nossa frente. É coragem, amados. É coragem o que eles falaram aqui na frente. É muita coragem. É claro que não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas, amados, escuta. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Amém? Mas hoje tu não é mais ignorante nessas verdades. Sexo antes do casamento é pecado. Isso acabou. Você não é mais ignorante no ponto de que enquanto esconde coisa, não há intimidade pura com o teu cônjuge. Ninguém mais aqui hoje à noite é ignorante quanto a essas verdades. Mas cabe a mim ou a você chegar para o teu cônjuge e dizer: eu preciso conversar. Como muito bem falou Marcelo,
quiser falar com a gente antes, estamos aqui. Mas eu louvo a Deus, porque nós somos confrontados abertamente com a palavra de Deus hoje. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Eu espero que você não jogue fora essa oportunidade que Deus te deu aqui hoje. Não jogue fora. Não jogue fora. Te humilha. Nós homens, além de medo, temos o orgulho de não querer dizer, de não querer falar a verdade. Para encerrar, pastor, eu não vou expor minha vida para os outros. Ninguém falou para os outros, falando para o teu líder, para o teu discípulo ou para nós pastores. Enquanto não abrir, como fala Tiago 5, teu pecado para ser curado, eu vou dizer algo bem claro para você. Um dia o pecado vai expor você. O amor me faz eu falar com a minha esposa. Eu e minha esposa com o pastor Haroldo, o pastor Arlene. Ele sabe a nossa vida como um copo transparente. De tudo. Por isso que o pecado não nos pega e não nos expõe. O que expõe é o pecado quando eu brinco com ele. Meus irmãos, minhas irmãs, que haja cura hoje à noite. Há uma unção muito forte aqui hoje à noite. Há uma presença do Senhor aqui. Só que é uma presença de santidade. De santidade. Deus ama o pecador? Sim ou não, amados? Sim ou não? Mas Deus odeia o pecado. Esposa, você tem o radar. A postura da Josiane, que postura. Eu tenho vontade de acabar contigo, mas eu decido perdoar. Como eu aprendi hoje contigo. Porque se eu quero sentir para perdoar, eu nunca vou perdoar. Se disponha a quando conversar, a liberar perdão. Tem um processo? Claro que tem, mas estamos para caminhar contigo. Em nome de Jesus. Essa noite o Senhor está chamando você a te dar novas oportunidades. Mas as novas oportunidades só virão quando você se humilhar e dizer: chega, o pecado não me segura mais. Ah, mas foi lá quando eu tinha tantos anos. Amado, o pecado um dia vai brotar. O diabo não tem pressa. Ele vai destruir tua família. Ele vai destruir você. Em nome de Jesus. Eu fui tremendamente edificado nesses dias. Sexta-noite, sábado e hoje. Deus nos deu um presente maravilhoso. Que presente? Essas 3 noites de ministração da palavra do Senhor. Que presente. Temos mais algo para fazer ainda, mas eu quero orar para encerrar esse momento. Amém, amados? E essa oração eu gostaria de cantar ela, se possível. Águas purificadoras. É possível? Antes da gente estar cantando isso, eu quero animar vocês com mais alguma coisa. Só para você entender como Deus realizou a cura no coração da Josi. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Isso tudo aconteceu lá faz 17 anos já, tá? Há uns 4 anos atrás, a gente tem um evento lá na nossa igreja e eu estava responsável pelas inscrições. Aí eu estava vendo o nome de todas as pessoas que estavam indo lá, de outras cidades e tal. De repente, quem que eu vejo? O nome de quem? De uma das, segundo a Josi, ela fala assim, que essas outras mulheres são as fulanas, né? Uma das fulanas, eu tinha caído. Aí eu olhei e falei assim: meu Deus, tanto evento no mundo, ela tem que vir bem na nossa igreja. Aí eu falei com a Josi: ó, o nome dela está aqui, ela vai estar aqui. Respirou fundo, o pastor Luciano, a pastora Kelly conversaram com ela.
E daí eles decidiram, acharam por bem fazer algo que eu vou contar para vocês, que isso no mundo não existe. Isso onde não há perdão não existe. Não tem como acontecer. Aí começou o evento, a menina estava lá, aí a Josi também. Aí teve no intervalo, ela foi no banheiro, e daí a Josi e a pastora Kelly estavam lá esperando ela, tipo, sabe, saída de colégio, né? Estava esperando elas ali de braço cruzado. Aí quando elas saíram do banheiro, saiu a menina com a irmã dela. A irmã dela sabia mais ou menos da treta, né? Aí a hora que ela viu a Josi, ela falou assim, meu Deus do céu, achou que ia ter algum barraco. Aí chamaram só ela. Aí a Josi começou a falar com a mulher que eu tinha traído ela. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu quero que você se sinta muito bem no nosso meio aqui. Eu já te perdoei. Eu quero que você não fique constrangido de estar aqui no nosso meio. Você já está perdoado. Aproveite tudo que Deus tem para você aqui nesses dias, em nome de Jesus. Aí nisso a menina já estava chorando, desesperada. Isso sabe o que é? Isso é cura. Isso é cura de Deus. Então, não desperdice seu tempo. Corra atrás da tua cura, corra atrás da tua restauração, porque Deus tem isso para a gente, essa noite. Amém? O rio do Senhor está aqui, para a tua casa. O rio do Senhor está aqui, para a sua casa. Enquanto nós cantamos, quero que você declare que essas águas purificadoras vão entrar na minha casa. Vou entrar no relacionamento com meu cônjuge. Vou entrar no relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar essa música em nome de Jesus.